Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 7 de abril de 2022 e o título é Saudade. Há tantos tipos de saudade, algumas temporárias, com prazo definido e que se mata da forma mais gostosa, com reencontros, abraços, beijos e até algumas lágrimas, que transbordam porque a alegria é tamanha que não cabe dentro do peito. Tem aquela saudade do que se foi e não retornará, que pode diminuir com o tempo, mas nunca se extinguirá. E a mais difícil de todas, a saudade de nós mesmos. Esta nos pega de surpresa quando nos damos conta do quão distantes estamos do nosso verdadeiro eu. Ao nos perdermos de nós, deixamos para trás a nossa vida para sobreviver alimentando sonhos que não são os nossos. Passamos os dias orbitando ao redor de outras vidas, nos espremendo para nos encaixarmos onde não cabemos, enquanto a nossa essência vai sendo abandonada pelo caminho. E seguimos assim, até que, em algum momento, a saudade será tão insuportável que inevitavelmente buscaremos o trajeto de volta. E quanto maiores forem o tempo e a distância desse afastamento, mais difícil será o retorno. Talvez tenhamos que voltar à nossa infância para resgatar a essência mais pura. Quem realmente éramos antes de nos escondermos atrás de personagens, interpretando papéis secundários no teatro da vida. Nossa consciência nos cobrará a coragem para assumir o protagonismo da nossa história, retomar a trajetória rumo ao nosso propósito e de acordo com as nossas escolhas. É a melhor forma de matar essa saudade que nos dilacera o peito cada vez que nos perdemos nos desvios e caminhos alheios. Esse é um dos reencontros mais valiosos e imprescindíveis. Essa é a saudade que nos traz de volta para ocupar nosso verdadeiro lugar no mundo, certo? Então vamos lá. Quem nunca, né, em algum momento, a não ser, né, as pessoas muito que vivem somente para si, né? Mas muitas vezes a gente acaba deixando de se priorizar, né? Isso não é algo, se confunde com egoísmo, e na verdade não é isso. E quando a gente se prioriza, quando a gente se cuida, a gente tem mais condição, né? A gente está mais inteiro, tem mais possibilidade de acabar contribuindo com o nosso entorno, com as pessoas que nos rodeiam, né? Com os nossos ambientes, nos ambientes que nós estamos inseridos. Então, nossos ambientes familiares, nossos ambientes profissionais. Quando a gente está bem com a gente mesmo, a gente acaba externando isso e tornando o nosso convívio mais equilibrado, mais agradável, né? Menos conflitante. Só que muitas vezes muitas pessoas acabam deixando a própria vida, os próprios anseios, as suas prioridades de lado para acabar vivendo em função de outras pessoas, de terceiros, né? Às vezes, muitas vezes é aquela pessoa que no trabalho faz tudo o tempo todo, baixa a cabeça o tempo todo, faz tudo que as pessoas vão impondo, não consegue se impor, não consegue traçar limites e acaba se submetendo inclusive, a abusos, né? As pessoas acabam se aproveitando da bondade daquela pessoa, da não é bondade que eu queria falar, né? Do fato daquela pessoa tá sempre disponível, né? Da disponibilidade e acaba sobrecarregando e acaba se aproveitando, né? Porque muita gente assim se abriu, não tem aquele ditado que fala, às vezes a pessoa dá a mão ou o outro que é o braço, vai pegando, vai avançando.
Então, a gente é que tem que traçar, né, os limites, né, aceitáveis. O que é possível, o que não está ultrapassando as barreiras ali, né, do que é aceitável. E às vezes é aquela pessoa que vive só em função da família, só para realizar os sonhos dos outros e nunca faz nada que seja em favor próprio, para se beneficiar ou para se cuidar e acaba vivendo só a vida dos outros, os sonhos dos outros, as realizações dos outros e não constrói o seu próprio caminho. Só que chega num momento em que isso vai ficar pesado, né? Porque as pessoas vão continuar vivendo a vida delas, né? E isso acontece muito, por exemplo, às vezes tem aquela mãe que vive em função dos filhos, não que a gente não deva, isso é algo que da natureza, né? A mãe quer ver a realização dos filhos, faz tudo pelos filhos, isso é natural, mas só que ela não pode também se abandonar. Porque aquela mãe que acaba se anulando, né? Aquela pessoa que se anula em prol dos outros, ela vai chegar um momento que ela não vai ser contribuição nenhuma. E outra, ela acaba sendo, não sendo, né, uma mãe que se anula pela família, por todos os outros e não cuida dela mesma, ela acaba sendo o quê? Um mau exemplo. Ela acaba passando aquela imagem, inclusive, para, né, os filhos dela. E não é uma coisa positiva. Então, e vai chegar um momento que isso vai pesar de uma forma, porque as pessoas vão seguir a vida delas e essa pessoa vai chegar um momento que ela vai se ver sozinha, vai se dar conta de que ela não construiu nada para ela, né? Isso acontece muito. E ao passo que aquela pessoa que também vive a vida dela e ela constrói o caminho dela, ela consegue ser uma contribuição melhor na vida dos outros. Porque aquela pessoa que não vive os seus sonhos, não realiza os seus desejos, não cuida de si própria, ela acaba vai se tornando uma pessoa amarga, né? Uma pessoa que não consegue realizar o propósito dela aqui na vida. E você pode muito bem cuidar de si, se priorizar e também contribuir, né? Aliás, é muito melhor, porque a gente não consegue dar o que a gente não tem. Então, se a gente não se ama, como é que você vai conseguir expandir algo que você não tem nem por você? Né? A pessoa mais importante, porque quando você não é uma pessoa que tem amor por você mesmo, que cuida de você, que se fortalece, como é que você vai ter força para construir ambientes e relações que sejam fortes, que tenham uma base sólida, né? Essa coisa de metade da laranja, né? Não existe, isso é lenda. A gente não pode, primeiro que a gente não pode, se você não é uma pessoa inteira, você não consegue, não tem você sendo metade, né? Eu me confundi aqui, eu me atrapalhei aqui agora. Porque assim, quando você é metade, você é uma pessoa que é metade, você precisa de alguém para te completar. E aí é que a gente cai naquela coisa, né? Das expectativas, de ficar jogando expectativas em cima dos outros. Ninguém pode ser responsável pela nossa própria felicidade, só a gente. Tem uma frase que eu gosto muito que fala: quem não é um bom ímpar jamais será um bom par. Porque primeiro você tem que se construir como um indivíduo. E aí você vai construir relações saudáveis, porque você caminha ao lado, mas você não precisa de muletas. E você também não é muleta de ninguém, né? Uma relação em que
essas relações de dependência, elas não são saudáveis para ninguém, nem para quem é a muleta e nem para quem se apoia na muleta. A gente tem que primeiro se fortalecer, ter os nossos, construir os nossos valores, os nossos princípios, ter certeza do que a gente quer para a nossa vida, entender o nosso propósito, e aí a gente vai conseguir construir ao lado das outras pessoas, né, da nossa vida, relações afetivas fortes, saudáveis, ambientes profissionais produtivos. Então, quando a gente vai se deixando para trás, a gente vai deixando de viver as experiências que são necessárias para nós, para os nossos aprendizados e para a nossa evolução, né? É como se a gente fosse deixando pedacinhos pelo caminho. Vai chegar uma hora que esses pedacinhos vão fazer falta para a gente vai se dar conta de olhar para trás e ver o que a gente foi largando pelo caminho. E a gente vai ter que buscar, e reconstruir, e remendar, refazer. Então, muitas crenças foram colocadas, né, na nossa cabeça, nos nossos sentimentos, a respeito dessa questão de que a gente não pode cuidar da gente primeiro, que é o contrário, né? Uma pessoa bem resolvida, bem equilibrada, que está em paz consigo própria, ela é uma pessoa que vai construir coisas, ambientes e relações muito mais saudáveis, porque ela não vai precisar, não vai cobrar de ninguém essa dependência, né? Porque tem gente que acha que os outros são responsáveis sempre por tudo que ela acha que ela merece. Ela acha que ela merece, mas que não seja construída pelo próprio mérito. Ela acha que todo mundo tem obrigação de satisfazer e de criar, né? De contribuir para o caminho dela, sendo que tudo começa dentro da gente. E a partir da gente é que a gente vai construindo ambientes e relações produtivas e sólidas e valiosas e verdadeiras. Então, quando a gente vai deixando isso para trás, vai chegar uma hora que a gente vai sentir saudade, né? Você olhar para trás e falar: nossa, fiz tanto por todos, e o que eu fiz para mim? E aí vem aquele sentimento de, muitas vezes, de amargura, e às vezes a pessoa se sente perdida e acha que não tem mais como voltar, não tem mais como refazer. Aí entra em processos de depressão, entra em processos de solidão, e porque às vezes não tem essa condição ou essa percepção de que ela precisa resgatar a própria essência, né? Matar essa saudade, se reencontrar com si própria, com aquela pessoa que às vezes ela deixou lá no caminho. Tem um texto meu do começo do blog que eu falo justamente dessa questão da gente ir perdendo a identidade. Quando a gente vai vivendo muito a nossa vida em função dos outros, a gente vai perdendo a identidade, porque você vai assumindo papéis. Então, aí você se torna só o profissional, ou a mãe, ou a amiga, e você deixa de ter uma identidade própria. Você vai se, se dividindo nessas funções, nesses personagens, e deixa de ter um personagem único. E aí você vai se quebrando e vai se enfraquecendo, sendo que você, tendo a sua personalidade bem
definida, a sua individualidade bem fortalecida, você consegue desempenhar todos esses papéis, mas sem se quebrar, sem se destruir, sem se repartir, né? Sem se desmoronar, se quebrar assim em mil pedacinhos, né? Você é aquela unidade e que consegue contribuir com todas as outras unidades, né? Um indivíduo que faz parte daquele coletivo, mas sendo um indivíduo forte. Então é isso que a gente deveria, né, prestar atenção ao longo da nossa jornada. E às vezes a gente acaba, né, se enredando aí, né, nas histórias alheias e deixando às vezes de viver a nossa, o nosso personagem, né? Então cada personagem é importante para construir uma história, mas ele tem que ser um personagem inteiro, né? E com a própria história que vai se emaranhar nas outras e construir ali, né, um enredo interessante, bonito, uma história com um final feliz, né, que é o que a gente gosta, né, de assistir. Então que a gente preste também atenção na nossa trajetória, na nossa história, que a gente nos valorize e que a gente não deixe os nossos pedacinhos aí pelo caminho, para depois ter que voltar e, e reconstruir e remendar tudo para voltar a ser essa unidade que a gente acabou deixando aí, né, para trás. Então, que acho que é o reencontro mais importante que a gente pode ter na vida, é o reencontro com a gente mesmo, né? E todo reencontro, né, toda saudade que a gente pode reencontrar as pessoas, refazer os laços, né, reviver histórias, memórias, são sempre bem-vindas e bem positivas. E aqueles reencontros que são impossíveis, né, aquelas saudades que a gente vai só guardar ali no coração, que seja repleta de boas memórias e de muito amor. Que é isso que a gente tem que construir na vida. Relações de amor, memórias afetivas valiosas, amorosas, e que quando a gente tem amor dentro da gente, a gente consegue multiplicar isso ao nosso redor, certo? Então é isso. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um.